Okay. What is the history and foundation of this monastery and the name of the religious order? Qual é a história da fundação e do nome da ordem religiosa do senhor? No começo foi uma preocupação com o estado da igreja depois do concílio. A partir do concílio. Sim, padre. Essa preocupação, você é apresentado. Essa preocupação, posso dizer que é anterior ao concílio. Porque, dadas as ideias que se espalhavam dentro da igreja, eu tinha muito medo do concílio. Antes dele começar. Uhum. Alguém me dizia, não se preocupe, o concílio é infalível. O Espírito Santo não deixará o concílio falhar. At the beginning of the council, he was really concerned, even before the council. Some priests would say to him, "Don't worry, the council is infallible. The Holy Ghost wouldn't let us down." But he was worrying before the concile. He was worrying, and the people in general say, "No." The priests say, "No, don't worry. Everything is gonna be okay. The council is infallible." And okay. Ninguém imaginaria que o maçom João 23 no one could imagine that the Freemason John ia inventar concílio pastoral was going to come up with a pastoral council que escapulisse do controle do Espírito Santo. That would take the control away from the Holy Ghost. Feito o concílio, once the council was done, a preocupação e até o medo se apoderaram de mim. The many worries took over me, and I was very worried about it. O cardeal arcebispo de Salvador, já muito velhinho, era muito meu amigo. The Cardinal Archbishop of Salvador, Bahia, was a really good friend of mine. Muito velhinho, mais de 90 anos. He was over 90 years old. Já não dirigia mais a diocese, mas conservava o título de arcebispo Salvador. He wasn't on duty, so to speak, at that point any longer, but he still kept the title of Archbishop of Salvador. Tinham colocado arcebispo administrador muito revolucionário. He placed the Archbishop as an administrator, and he was very do Eugênio Salles. Muito revolucionário. He was a revolutionary. O de Eugênio Salles. Dom Eugênio Salles. Is this 1966, 1967? Que ano era isso? 66, 67? Não, 79. 69. Não, 69. 78. Consideravam como um grande conservador, né? Quem? Dom Eugênio Salles. Não, naquele tempo não. Não. Depois é que ele passou a ser olhado como conservador. Porque nós sabemos que o processo revolucionário caminha com uma velocidade que nem todo revolucionário consegue acompanhar. Então, às vezes acontece que um revolucionário, na corrida, vai ficando para trás. Com o tempo, quem olha o revolucionário de primeira e compara com esse que está aqui, pensa que ele é conservador. Some people would take him as a conservative, but over the years, once the years, many decades has passed, the modernists now, they look at the modernists decades ago and they seem conservative. So they're really not, but they seem like it. Por isso que depois do Eugênio passou a ser cuidado conservador. That's why afterwards he was considered to be a conservative. Morreu como conservador.
He died as a conservative. Conservador. Conservative. Mas praticou horrores de avanço aqui na Bahia. But introduced many new horrors here in Bahia. Quando veio para cá. Also, Many novelties. were you a priest of the diocese before you founded the order, or a priest of another order? O senhor era padre na época da diocese ou de uma outra ordem já naquela época? Eu não era padre, eu era leigo. He was a lay person, not a priest. Ah, Quando o cardeal Dom Augusto morreu, When Cardinal Augusto died, que eu me aproximei do corpo dele, that I got close to his body, eu tive a sensação, I had the feeling, única da minha vida, unique in my life, como se ele dissesse a mim: eu morro, você fica no meu lugar. like if he was saying, I'm dying, but you're going to take my place. I'm dead, and you'll take over. Mas eu entendi perfeitamente que não era como arcebispo primário, But I understood quite well that wasn't to be a primary archbishop, mas como defensor da fé. but as a defender of the faith. right. Aí está a conceição da comunidade. That's the conception of the community. Okay, very good. Porque eu tomei a resolução That was my resolution de abraçar esta tarefa. to embrace this cause, this duty. And this is in 1969. Isso é em 68, 68. 68. 1968. 68. Okay. Assim, é 69 agora. É, agosto de 69. 69. No ano seguinte, The next year, nascia a comunidade de alunos meus comigo. the community of students was born the next year. Todos os quais foram embora. All of them went away. Não há nenhum aqui. None of them still here. Só eu. Just me. Em que se baseava essa ideia? O que desejava? What we wish Viver a fé católica sem alteração. to live the Catholic faith without any change, any alterations. Não só nos princípios, Not only in the principles, mas em todas as suas consequências práticas. but all in the practical consequences. All in its practical consequences. Há um modo de falar, de pensar, de fazer uma coluna católico In a way to say, in a way to think, in a way to build a column, temos que ir por aí. we'll have to go this way. Chamamos este ideal We call this ideal de estabilidade. The establishment. stability. Stability. We call this stability Porque quem tem estabilidade é Deus. because who has stability is God. Na medida em que eu me agarro a Ele, também fico imóvel. Yeah. And as much as I embrace Him, I become immobile, More stable. more stable. Yes, Porque me fixo na verdade. because I fix myself in truth. I place myself in truth. Então fizemos um texto So we produce a text explicando em que consiste a estabilidade. explaining in what consists the stability. This is stability. Só há uma versão francesa. It's only one French version. Acredito que o Inácio possa até fazer uma versão inglesa. Fazer uma oração inglesa? Uma versão inglesa? Ah, uma versão inglesa? Do francês? No português. Ah, do português? Quem sabe? Well, because it wasn't full charge, wasn't charged at all. Para que eles possam ver o que é que nós pensamos. Entendeu? Posso fazer. O que é. He suggests that I translate the Portuguese version to the English because there's only one and it's in French. So there's no English version.
Okay, He then said you if can, I- you can do that. Yeah. Renato, cadê o cabo da The cord. Is that the cord there? Yes. So you can plug it back in there. Essa estabilidade é em Jesus Cristo, Deus encarnado. This stability in Jesus Christ, God incarnate. Encarnado na Virgem Maria. Incarnate in the Blessed Virgin Mary. Se é por ela que ele veio, If it's through her that he came a to us, nós, é por ela, se nós quisermos ir certo para ele, que nós devemos ir. it's going to be through her also that if we want to get to the Son, we have to go through the Mother. Por isso, chamamos a comunidade Família Beata Maria Virgem. And that's why we call the community Família Familia Beata Maria Maria Virgenis. Virginis. Família da Virgem Maria. Family of the Blessed Virgin Mary. Family of the Blessed Virgin Mary, yes. A razão do nome que ele perguntou, não é? A razão do nome. Yeah. The reason why this name you asked, right? Por isso, no próprio ato de se consagrar por voto, se consagra como escravo That's dela. why the act of consecration in the order is to become a slave of Mary. It's to become a slave. É a mesma coisa. Is it like St. Louis de Montfort slavery? Like É como a escravidão de São Luís Montfort. A Similar. ideia é, mas não seguimos exatamente aquele Yeah, programa. it's the same idea, not exactly the same thing, but it's the same concept. A essência, in essência, The essence of it. tudo dela. Everything comes from her. É a tentativa de responder o que ele perguntou. That's his answer for the But question. then the approval, the growth, the foundation, the rule, like that, if you can say. A aprovação, ou como cresceu, o senhor lembra? And the daily rule. E a rotina diária. Eu tive uma licença do bispo diocesano, He had a license from the diocesan bishop, Cardeal, Cardeal Brandão Vilela, Cardinal Ablandão Vilela. que parece que é o homem mais liberal da história. That's probably one of the most liberal men in history. O único que aceita, The only that accept desde a extrema revolução até a extrema conservadorismo. since from the extreme revolution and the extreme traditionalism. So, Oh, yes, okay. yeah. Depois eu fiz um texto, mas já estava afastado, e submeti esse texto a Dom Tissier na primeira visita que ele fez. He write a text and he submitted the text to Bishop Tissier when he came here for the first time. Foi o primeiro a aparecer aqui. In what You- year? In what in Yeah, which year? Yeah, come primeiro approximately. a analisar foi o Boaventura próprio. Como? O primeiro que É. analisou, né? O bispo a diocese examinou primeiro. Yeah, the diocese examined the rules first, Right. but, That was in 69, yeah. right? Mas o canonista que ficou encarregado de examinar, but the canon law that was supposed to analyze, que era um doutor em direito canônico franciscano, he was a Franciscan doctor in canon law. ridicularizou o texto, He ridiculed the whole text, jogou para lá. just threw it away. Ele também tinha fama de ser muito conservador. Não, não Né? é esse ainda não. Aí é outro. Dom Boaventura. Ainda não chegou do Não, não. também, não. Ah, desculpa então. pensei Depois que era Dom Boaventura quis aprovar. Dom Avelar que mandou que ele era. Para ele He examinar. taught, he taught something else. E ele, Que a gente era. Dom Boaventura, que é um desse tipo de hidrogênio. Dom Boaventura was the next one up, Próprio, and he was the same Ele mindset. é um liberal, He was a liberal, é um liberal
que não queria saber de maçonaria. That he did not want to anything related to the Freemasons. So Quando ele viu o texto, when he saw the text, ele disse: o padre Jair idolatra a Virgem Maria. Father Jair is Idolatry. committing idolatry towards the Blessed Virgin Mary. Yeah. Não deu mais importância. Ficou He nisso. was, It he didn't was pay any more well known attention. to be a very strong conservative That bishop. and that bishop. And I can say that he led the big part of the good people after the council to Away from tradition. away from the tradition. You can translate your father, see if he agrees. Eu tava dizendo para ele que o Dom Boaventura conseguiu levar com ele muita gente boa depois Assim. do concílio, né? E que conseguiu afastar esse pessoal da tradição e foi, né, levando para o modernismo, Assim. né, devagarinho. É. Ele perguntou se eu concorda com essa minha, com a minha. Concordo. Concordo. Then, when Ele era um liberal que não conseguiu acompanhar a velocidade do processo revolucionário. He was a liberal that could not keep up with the speed of the bigger revolutionaries. Yes, yes. Como o Eugênio, Just like a Don- partir de certo tempo, aparece como conservador. After a little while, they seem to be conservative. Yes, They're yes. really not. And what is the daily schedule, the daily rule in the house? Qual que é qual que é a regra do dia a dia, Daily os order. horários? Deixa eu terminar um pouquinho aqui. Monsieur Tissier não gostou que a estabilidade fosse um voto. Bishop Tissier did not like that the stability was as a vow. Que é o quarto voto. Was to be taken as the fourth vow. Porque é a fé, e a fé todos devem ter. Because it's a faith, it's related to the faith, and the faith we all should have. Parece que foi Dom Galareta quem tomou minha defesa. It seems that was Bishop de Galareta that, Tomou minha defend defesa. him. Extemporibus. Yes. E He defended the fourth vow. It E então- seems to him that that's what it. foi what happened. aprovado, mas nada assinaram. It was approved, but nothing was signed. Right, right. But the Just Trappists have verbal the fourth agreement. vow, right? All Benedictines. All Benedict, the Trappists and Benedictine have the fourth vow, the vow of Os stability. trapistas e os beneditinos também têm a Estabilidade quarta do vow. lugar. They cannot go to another monastery. Sim, mas o problema não é o They número, die. Oh, the problem is not the number. é o conteúdo. It's the meaning of it. Yes. No, but I mean, Trappists have vow of stability. Benedictine have vow of stability. Mas a estabilidade beneditina e deles é no mosteiro em que fez voto. Não é a estabilidade na fé. The stability that they have, it's within the Oh, the monastery. place. The Your place. fourth vow of stability is the stability of faith. faith. Yeah. Ah! Well, yes, very good. I misunderstood. His fourth vow of stability is stability of faith. That's right. Mas eu defendi a minha tese dizendo que como a fé está em crise, mesmo nos católicos, Yeah, his defense was, since the faith is in a huge crisis, even Yes, within yes. the Catholics, e aqui não é só a fé no princípio, mas em todas as suas consequências, but not. And here, it's not just the faith, but all its consequences. agora era uma coisa atual e urgente. That was Actual something, urgency. an actual fact that was very important. It seems to him Now. for right now. Yes, 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 100%, yes. Posteriormente, Dom Tissier me disse que a igreja precisava era disso. Later on, Don Tissier told him that that's what the church needs. Yes, yes. Because the stability of faith, the modernists believe faith is unstable. Os modernistas de agora, eles acreditam que a fé é instável. They believe faith changes. Eles acreditam que a fé muda. Maior The whole razão. church is não é? modernist today. E eu The whole acredito, church is modernist A today. igreja hoje toda tá modernista. So it Eu- really seems like a right inspiration from Mary to say, Então- in this day we must have the vow of Então stability. realmente parece que foi uma inspiração da Virgem Maria ao falar que
hoje, a partir de hoje, a gente tem que ter isso. E eu acredito que o voto de estabilidade And I believe that this vow of stability amarra o crente, monge, numa fé, ties armando contra o liberalismo. the monk down. Amarra dentro da catolicidade, It ties him down to the Catholicity, Against modernism. armando-o contra o liberalismo. to plan against the modernism, to É plan better, livrando o monge de escorregar no liberalismo. to help to save the monk to fall down and To fight against the modernism. to have many falls and to keep strong and everything, to keep fighting against the modernism. It helps him to fall down, right? So it holds the monk. Keeps him Keeps from him falling down. from- Yeah, falling keeps down. from falling Yeah, down. it's holding on so he does not fall He in stands the wind. strong, Yeah. yeah, Yes, and yes. tied down to the cross and to the vow. Nosso dia. Às 5h, 5 o'clock, Rising. o sino grande bate 33 pancadas em honra da vida de Jesus. De manhã. 5h da manhã. 5 o'clock in the morning, the bells rings for 33 times Todos os dias. Domingo a domingo. every Every single day. day, Sunday to Sunday. And then they said that he does the rings. Inverno e verão. 33 Then they do times the, every translate single the day. whole thing, right? Uh-huh. Then they do flagellation. Vocês fazem No? algum... You said 33 times ringing No. the bell. Okay. 33 vezes, né? They ring the bell 33 times Okay, every at five- day at at five 5 in the o'clock. morning. 5 o'clock in the Okay. morning, Very good. they ring 30 for 33. Há quem faça livremente pessoalmente. Oh, the float. Há quem faça, mas não é uma Yeah, regra. it's not the rule. There are some that they make on their own. The flagellation. The flagellation, Yeah. yeah. But it's not a rule. But that's not from the rule. Yeah. O monge cozinheiro do dia vai cuidar da refeição. There's a monk, the cook for the day. He takes care of all the food for that day, and they have a É rotation. do dia. Each day is a different Os month. outros vão rezar matinas, E varia, né? Uma Laudes, rotação, né? é cada dia um. Yeah, it's a rotation, yeah. Do all the monks rotate? Todo mundo vira a cozinha por um dia? quase todos. Tem um trabalho de governo maior? Não. Okay. Almost everybody. Some of them they have more things to do, more important things to do, E os novos? and the new ones. All the new ones do Matinas. not rotate. Matinas, laudes, Matins, lauds, meditação, meditation, Santa Missa, the holy sacrifice of the mass, ofício de prima, the office of prime, refeição, meal, primeira refeição, the first meal, depois trabalho ou estudo conforme a tarefa de cada um. yeah, physical work or study, depending Right, on each but one. there's a good schedule. So 5 a.m. rising Yeah, with the ringing of the bell Ring the 33 ring, times. Yeah. and then all that you just said. Then they go to chapel by 5:30. What time do they arrive in the chapel? Que horas você... 5 horas é o sino, que horas que tem que estar na igreja? 5h15. 5 Naquele ideia. 5 e 7, por aí. Yeah. 5 and change, 5:07, 5:10, 5 Oh, they right away go to the chapel. yeah, they, É rápido. quick. Very fast. Rising, run. Is that right? Is that correct? Vamos sempre em fila, He said, just get up, 5 o'clock, and everybody's supposed to go. Within 10 minutes, within 10 minutes, Within everybody's 7 there. minutes. You within was 7 minutes precise. they're in the chapel. Yeah. Is that right? Just translated. Yeah. That's correct? Bem, depois do sino bater, 7 minutos. mais ou menos é. Tem que estar na capela. A fila sai, não, a fila sai. Ah, É uma line. fila. They go in line. They Go in go in line. line. Go in line. Os crentes na Outside the frente, chapel. sempre cantando um hino de Nossa Senhora. Always singing a hymn to honor the Blessed Virgin Mary. Toda a fila da capela e para a capela é cantando o hino de Nossa Senhora. From the chapel to the other chapel, it's singing the hymns to Our Lady. A meditação 30 minutos. And meditation 30 minutes. 30 minutos. 30 minutes of meditation. O café mais ou menos às 7h30. Then Breakfast around 7:30. But okay, but still, now just order in the morning. Rise 5 o'clock. 5:07, line up in front of the main chapel.
Vocês ficam na frente na capela principal, vão para pequena ou da pequena para grande? Então, na pequena. Tem um santinho. They go to the Onde está small. o Santíssimo Small Sacramento? The chapel. last sacrament is on the small because of the big construction Okay, going and then on. they walk Yeah, they go in line and walk. from their room. They walk to the chapel, singing the hymn of Sai Mary. do quarto e já faz a linha logo após o quarto e vai em linha. Não. Fazemos a fila aí embaixo no claustro inferior. Yeah, in that other room downstairs they The get dorm. together and then They yeah. sleep together in the same dorm room. Vocês dormem no mesmo dormitório, né? Sim. Then they rise in the dorm room, Vocês acordam no dormitório, then sing hymn of Mary. Acorda, higiene matinal rápida. personal hygiene and they go. Within 7 minutes. Em 7 minutos, né? Normalmente. Quem chegar atrasado perde a fila. Yeah. Whoever's late, they lost their place in the line. Okay. Then they go to the chapel. Porque começamos e terminamos o dia com a nossa jaculatória cantada. Nós temos uma jaculatória de rotação que é causa Nostra Leticia ora pro nobis. Então nós começamos o dia com essa jaculatória. Causa Nostra Leticia ora pro nobis. And that's the hymn that they start the day. Okay. No And finish fim, the day. depois de completas, a última fila, After Compline, que já é em silêncio por causa do grande silêncio, because it's in silence. no final da fila, depois de completas, causa Nostra Leticia ora pro nobis. The last on the line. After the So compline. everybody. Onde começa? After Compline, they sing Mesmo that, lugar de and onde then the saiu. grand silence begins. Is that Mesmo right? lugar de onde saiu. From the same place that they left. Okay. As, Everybody just left one hein? line. Everybody. Fale português, fale translate. português. De novo. Todo mundo da fila ou só o último de trás? O quê? Que canta à noite no Compline? Eu tiro o causa Nostra Leticia e todos respondem. Ah, okay. Yeah, he says everybody respond and that's it. After is the silence. Ou eu aqui estiver presidindo. Then we'll go back to the morning. So rising, Vamos room, voltar para amanhã. in the room singing Causa Nostra Laetitiae. Go to the chapel, and then begin matins. Aí começa a matina. Matinas, laudes, So like 5:15 matins begins, more or less. Como 5h15 já começa então, mais ou menos. Ah, é. 5h15. Then lauds immediately. Aí depois laudes, imediatamente. imediatamente de laudes, Meditation. meditação 30 minutos, 30 minutes. 30 minutos, 30-minute meditation. Then mass, Santa Missa, prime, prima, prima, Prime. and then Fila breakfast. de novo para... depois a fila para a refeição. Ok. Do they process to the breakfast? Vocês fazem procissão para o café ou cada um já sai? Vem para terminou a procissão aí entra no café. É. Vamos lá, procissão. As soon as the procession's finished, then they go to the breakfast. No repertório, ou leitura ou música boa em silêncio. Sempre. And then Sempre. a good reading or good music after Ou leitura. Leitura During breakfast, during the breakfast. ou Durante o- música boa. Durante Música ou depois? boa. durante o café da manhã ou depois? Durante o café, durante o almoço e na ceia. Yeah, Okay. during the breakfast, during lunch and dinner, Always silent with good music or good reading. or good reading. Não se merenda. 3 refeições só. Café da manhã, meio-dia, noite, pronto. 3 meals. And what about the recreation and the manual E a parte labor? de recreação. Recreação. Deixa eu terminar o dia. Let me finish. 10h50, o sino bate 15 vezes 10:50, the bell rings 15 times. Depois do... para o After rosário. After breakfast, for the rosary. Depois do rosário, After the rosary, reza-se tércia e sexta. we pray terce and sext. sext. Back to back. Yeah. Depois do Ângelus rezamos 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. After Angelus, and we pray the Angelus 6 o'clock in the morning, noon, and 6 o'clock in the afternoon. Now, the rosary said together or quietly? O rosário é rezado em grupo, né? Em comum, Yeah, the whole, sempre, Desde o começo. always. desde o começo, desde o primeiro dia. Always. O segredo de estarmos vivos é isso aqui.
the secret of us continue to being alive, it's the rosary, Fora de dúvida. No doubt. without any doubt. A história nossa prova. That's our history, and it has been proven. That's the rosary. That's the answer. Depois do almoço, After lunch, há um repouso. has a time for rest, E às 2 horas o sino bate para trabalho ou estudo. and 2 o'clock in the afternoon, the bell rings again, and it's time for study Ou or trabalho. work. Às 16h30, 4:30 in the afternoon, o sino bate para o banho. the O the, brasileiro toma banho todo dia. the ring bells for the shower. It's shower time. Brazilian take showers every day, you want to emphasize. Herdamos esse bom costume dos índios. They got that from the Indians, as you said. Yeah. Às 17h40, That's 17:40. 5:40. 5:40 p.m. nona e vésperas. Known Vespers. Known and Vespers. Ângelus, The Angelus. ceia. And Depois supper. da ceia, After supper, leitura obrigatória individual, leitura espiritual. spiritual reading. That's mandatory, but it can be your own Right. reading material, Ou o estudo de alguma coisa que or the precise. study of some Ou subject, ajudar that's- na copa o cozinheiro. or to help the cook with the dishes or the meals and all that. Às 19h30, 7:30 p.m. reunião de formação geral. It's a little meeting for the general formation. Inclusive, está em dia com a crise atual. And one of the subjects is to be up to date on the crisis. Acompanhamos passo a passo. We are following step by step. Very good. Muito bem. Às 21h, 9 p.m. bênção simples do Santíssimo Sacramento para dia de semana e solene para domingo. The simple blessings of the Blessed Sacrament weekdays and the solemn on Sunday. A bênção simples é tira a âmbula, coloca sobre o corporal, The, s- canta o tanto mergo, dá a bênção e as orações finais. the simple blessing, you just take the Blessed Sacrament, put it A on the âmbula sobre o corporal, ambule, The Ciborium. sobre o corporal, the tanto ciborium, mergo, canto- bênção, orações finais. the final prayers, All day, Right. Every day, good. every day. E domingo solene. Sunday is the Domingo solemn blessing solene, solene com ostensório, with com the toda. awesome the monstrance. Yeah, that's the solemn. Custódia. And then Compline is at what time? Completorium. Logo depois completa as cantadas the sung em complement gregoriano. soon after the blessings. Oh, it's around 8 p.m. or something. Or Isso até 8 da noite. Não, No, we already passed 9. You already passed 9, 9. 9h30, termina. 9:30. 9:30. Como somos poucos, nunca existiu a regra de ter que ir deitar. Since we are just a few of us, it never had the rule of Então- you have to go lay down now. Há quem fique Go to rezando rest até now. tarde na capela, So- há quem vá estudar mais, reler mais so- leitura espiritual, etc. So some people rather to stay, longer at the chapel. Some other ones, want to study some more, go for a walk, whatever. Mas silêncio absoluto. But absolutely silent. Absoluto silêncio. Assim é o dia. That's our day. And what about the recreation? Oh, na recreação. E a recreação, quinta-feira, Thursday depois do almoço, after lunch, reza-se mais às 2 horas, nona e véspera. we pray at 2 o'clock, none and vespers. E depois tem o famoso futebol lá no campo. After that, they had the famous soccer, football. Yeah. Às vezes outro jogo, mas em geral é Sometimes futebol. Não, o campo fica lá. other plays, but soccer, it's There's a field in nearby. the back of the property. That's where they go. Should we go play now?
Yeah. Vamos jogar agora? Muito quente? Very cold. É cold ou hot? Que o quente é cold. Quente é hot. Quente é hot. How do you see? Cold é frio. How do you see the keeping up of the crisis, informing the monks of what's going on in the crisis of the church? How do you see that is helping their stability? Como o senhor vê, e como o senhor passa para os irmãos e para o padre Joaquim essa crise e como o senhor faz para manter eles, né, bem informados e seguros nessa estabilidade de manter a fé católica tradicional? Acho que ele perguntou também se a estabilidade, se a crise está ajudando a manter, if the crisis is helping to keep the... If their understanding of the crisis helps them to be stronger. E se entendendo a crise ajuda vocês a ficarem mais unidos? Mais unidos. Ah, com certeza, não é porque Without a doubt. toda vez que se vê a infidelidade ao catolicismo, a Because gente está vendo a estabilidade se apresentando como remédio. Because every time we see the instability, we see the infidelity, the solution is stability of faith. Right. That's the solution. And you say that the vow of the stability combined with the rosary are the great weapons that protected this monastery. E o senhor acha então que a regra da estabilidade juntamente com o rosário é a grande arma desse mosteiro? Sem dúvida nenhuma. Without any doubt. A Virgem Maria é a estabilidade. The Blessed Virgin Mary is our stability. Porque a estabilidade está entranhada em tudo que a gente faz. Because Esse estilo the não stability, foi sem lembrar o tempo todo da estabilidade, não. yeah, even the style, when they build stuff, everything is based on the stability of faith. Everything is connected with faith. É uma aplicação concreta da estabilidade. It's a concrete application of this stability. Porque na medida em que o ser humano imita Deus, Because as much as the human being trying to imitate God, as much as they ele try, se assemelha a Deus e se une a Ele. they can resembles more and more with our Lord. O mundo de hoje rompeu com Deus, The world of the modern world broke away the connection with God quando constrói, por exemplo, when they build. não se lembra se Deus tem alguma coisa a lhe dizer aí. They don't think that God has anything to say through the construction. Então, uma casa feia, So ugly house, uma casa modernosa, a modernist, é uma casa ateia. it's an atheist house, Like in Brasilia. like in Brasília. Exatamente. Exato. Que foi construída por um arquiteto marxista. Marxist. Yeah, he was built by Nehemiah that we talked about. He was a communist, basically. Ele chegou a fazer em Belo Horizonte, na terra dele, chegou a fazer em Belo Horizonte uma igreja simbolizando o domínio do comunismo sobre a igreja. Pampulha, o chão mais o corpo da igreja e a foice, uma tábua de cimento mais a torre e o martelo. A foice e o martelo dominando a He igreja. built a Catholic church in Belo Horizonte, which he had the first part of it. It's like São the Francisco, né? how do you call that? É. The Scorpion. No, the the communism. communism. Oh, the hammer and the sickle. hammer and the Sickle. A foice e o Yeah. martelo. So the first, it's like a sickle, and Campanário. then they have something. Campanário. Yeah, and then they have the hammer. So it was to show the triumph of communism over the church. Diabolical. Yes. So they know that architecture. What's the nature of the monk's work? What manual work? Qual é o tipo de trabalho dos irmãos, dos monges? Tudo. Plantar, Everything. cavar, To plant, make holes. tudo. Build. Ninguém pode entrar aqui Nobody can se enter não this entrar place no trabalho duro. if they if they are not hard workers. No one can be here. And they're building. The monks built the monastery, right? Foi os monges que construíram o mosteiro aqui, né? Ah, sim. Agora não temos alguns operários Yes, porque but não damos conta do trabalho. Yes, they did, but now we have some extra work from outside because we can keep up ou with it. dois. It's too É, much. mas são os monges, é o trabalho dos monges. A começar dos tijolos, não é? Yeah, but that's still the monks' work. As a matter of fact, the brick itself is made by Esse arco, por exemplo, the arch.
é feito por um dos monges. It's made by one Essa of the corda monks. tem algum significado? Hã? The rope, A corda nos pilares. Capitel, no capitel. Capitals, you know. Não, The rope on the o capital. capitel normalmente tem um adorno, não é? Esse adorno é o adorno da família Beto Revistnes. Característica nossa, eu que pensei assim. Yeah. Usually those, Só para adornar, não tem sentido outro. yeah, it's like a little decoration for the column itself. There's no really, No other. Porque o belo é a imagem de Deus também, não é? yeah, the beauty is the image of God. Okay, very good. Now, That's the day. Should we get him on the crisis? yes, now the crisis. Now you can go ahead and ask the questions about the Father's take on our crisis. Pause until we. No, just keep going. Oh, okay. I'm waiting for the battery to come Okay. up again. What is your take on how do you see and when did you see that there is a problem of liberalism beginning in the society of St. Pius X? Quando o senhor viu que tinha um problema de liberalismo entranhando a fraternidade? Quando o senhor realmente percebeu que não era um caso isolado, era uma coisa séria? Primeiro alerta The first alert que eu tive that I had foi a leitura de um livrinho do Padre Cellier, it was a reading from a booklet from Father Cellier, falando sobre a liturgia do concílio. talking about the liturgy of the council. O livro todo The whole book descreve as coisas described the things sem fazer um juízo de valor sequer. without making any judgment. Reference. Any judgment reference, without not even one. Reference to what? Então eu me perguntava, Juízo de que mesmo? Você falou? juízo de valor, uma avaliação do que há de mal ali ou bom. Without any judgment, as far as saying what's good and what's bad in Yes. in the book. Uma análise fria, indiferente. It's a cold and indifferent analysis. E eu me perguntava, como pode um padre da fraternidade fazer um livro desse? And I asked myself, how can a priest of the fraternity Diante dos write olhos such a dos book superiores, que não dizem nada, under the very own eyes of the superiors, and they wouldn't do anything? passei então a desconfiar que Padre Cellier era um traidor dentro da fraternidade. Then I started to think that Father Cellier was a traitor, infiltrated What year within the was this? society. What year was Mas this? 2007, right? Que ano foi isso? 2007? 2007, I think. Quando eu li isso, há muitos Não anos foi já. antes dele, Muito! Sei lá, talvez... antes dele sair. The book was written, I think, 2007. Não, ele não saiu não. O Cellier? Ih, Father Cellier's book, I believe, is 2007. I should be asking. He said a long time ago, but not, he doesn't know the date, does that? 2007, mais ou menos? Ele é como não, nada, é um Judas. Um Judas. Né? Yeah. It was a Judas. Judas, sim. Yeah. Conservado. Eu comecei então a recear pela direção, da direção. I started to fear the superiors, the directions the superiors would take. Pouca coisa me chegava dos planos, mas quando eu descobri que a suspensão da excomunhão A few things used to get to my hands, but when I era discovered, pedido da fraternidade ao Papa, When he discovered that the lift of the excommunion was Excommunication. the excommunication was pedido, cara. Except the request, It was a request from the leaders of the society. e que o Papa tinha anuído, aceito, suspendendo a excomunhão dos 4 bispos e ignorando Dom Lefebvre e Dom Maia, and that the Pope had accepted to lift the forced communications, but leaving Archbishop Lefebvre and Bishop de Castro Maia aside, not mention it.
E isso aceito tranquilamente pela fraternidade and that was being accepted very, Tranquilly. yeah, como vitória. as a victory. Comecei a suspeitar mais. I started to suspect even more. Eu fui devagar porque eu não queria acreditar que fossem traidores que estivessem lá em cima. Yeah, I was still taking my time, taking it slowly because I didn't want to believe that, there were traitors infiltrated on the top of E hoje o top senhor, superiors of hoje the o senhor society. acha que são traidores mesmo? Eu não acho não, eles são. Yeah. So today you don't think today you think they're traitors, and he said, yeah, I don't think, I'm sure they are You're sure they're traitors. Yeah, I don't think. I know. I see. Eu vejo. This is a hard one to get through to the general faithful. Esse aspecto que é difícil para mostrar para os fiéis. É. What would be your main points to show the modernism in the superiors? Qual seria o seu ponto principal para mostrar o modernismo In the escancarado superiors. dos superiores e Dar as provas e esperar que Deus socorra-os. show all the proofs and wait for God's help. Show all the proofs. Well, what proofs? A perspectiva não é cor-de-rosa, não. Perspective, the hope is not really colorful or hopeful. But they will ask, what proofs? Yeah, what E, proof se eles do you perguntarem, see? faz umas provas. Maria. Os modernistas ficam, faz umas provas. Nada está acontecendo, padre. Abre os olhos. É fácil, muito fácil. Open your eyes. It's Hoje é very muito easy. fácil. Today is very Mas a easy. prova, como dizia ontem, But the proof a is, like I said grande yesterday, prova a qual eu me atenho, e basta ela, é a carta de resposta de Dom Pelé aos 3 bispos. but the biggest proof, as I said yesterday, it's the letter response of Bishop Fallet to the 3 bishops. Isso é o que juridicamente se chama corpo do delito. That's what we judicially call corpo de delito. The corpus, No, the corpus of the body of the law. Let's see if when when the police when, goes when over, let's see if, someone is killed and the police go there to do the inspection, the process he called corpo de delito. Oh, corpus. É a prova, the proof. oh, It's the proof. the proof of the crime. Let's proof let's- of the crime. Yeah, Que let's, ninguém pode recusar. Irrecusável. no one can refuse. That's the proof of the crime. Yeah, actually, that's right. Yes. Basta isso. Ele não precisava fazer mais nada. He wouldn't have to do anything else. That's it. That will be Ele, enough. na carta ele faz uma profissão de fé modernista. In that letter, he makes a professional of the faith, the modernist faith. That is. Modernist profession. Se ele diz agora que se enganou, que o Papa o enganou, If he says now etc., é tão vergonhosamente, escancaradamente mentiroso, If he says now that the Pope fooled him or anything like that, it's just as shameful as Então, escancarado. tão enganoso, que para acreditar precisa ou má fé ou imbecilidade. yeah. And it's such a lie that to believe in it, you even have to be an idiot or Imbecile. idiot Oh, imbecile. Yeah. Imbecile. Yeah. Uma fé ou or bad faith. Bad faith or imbecile. Eu me sinto forçado a achar que Dom Galareta e Dom Tissier ficaram imbecis. I find hard to believe that Don Tissier and Don de Galareta became imbeciles. What main points Which in means they're that bad letter? faith. Para não dizer que é má fé. Não vou dizer que é má fé. I'm not going to say it's bad faith, just so I won't say it, but It's hard to believe they're not it's hard to imbecile. believe, yeah. But what main points in the letter? Because a lot of people don't see this. And it Muitas needs to pessoas be heard. não veem isso. Tem alguns pontos específicos What are da the carta main que o senhor- points in the letter that are modernist? Qual os pontos principais da carta que o senhor acha que é modernista ou ela é toda modernista? Não era toda. Agora ela tem pedaços mais Agravante. cinicamente claros. Ela é toda. It's all modernist, but some specific points it's even cynical. He says very discussing, if you will. Por exemplo, quando ele pergunta aos bispos, os senhores ainda acreditam que Jesus Cristo está na igreja? When he asked back to the 3 bishops, do you believe that Jesus Christ still
Ainda está na igreja. Do you believe that Jesus Christ is still in the church? E manhosamente ele passa para o segundo termo do pensamento. And slowly he goes to the second line of thought. Acredito que ele possa falar pelo Papa Bento XVI. Do you believe that God can talk through Benedict XVI, the Pope Benedict XVI? É uma manha clara, escancarada, que ele devia ter vergonha de apresentar. That's something so shameful that he should be ashamed to present that shameful statement. É um exemplo. That's one example. Outro exemplo. Another example. Caminhando nessa direção, os senhores podem cair no sedevacantismo. If you continue going this direction, you can fall into sedevacantism. Mas o pior de tudo talvez seja esse texto. But the worst of all, it can be this. Talvez. Maybe it can be this text. Quote. Eu preferiria 1000 vezes I would much rather 1,000 times continuar nosso trabalho como estávamos. to continue our work as we always used to do. Mas Roma não espera mais, não tolera mais. But Rome no longer wants to tolerate anymore. Oh, antes esperava, agora não espera. Yeah. O jeito é ir para lá. Before Rome they could wait. Now that they can, then let's go. Which is just making a point of stupidity. A meu ver, é um documento cinicamente modernista. As I see it, it's a very cynical, modernist document. Yes. Se por acaso ele diz que agora estava enganado e mudou de ideia, If he says that he was deceived by the Pope and what else? mudou de And ideia, he changed his ideas, ele então deveria humildemente reconhecer then he should have humbly recognized que como superior that as a superior de uma entidade enorme dessa, from a very great fraternity, ele faliu. he went bankrupt. He Se deixou failed. enganar. He failed. Por lógica, By the logic, o comportamento moral, the moral, o que a consciência dele obrigaria era what his conscience should oblige him pedir perdão, to ask for forgiveness, renunciar to renounce his position, ao governo e ao episcopado prático and the practical episcopate as well, e aceitar o último lugar na fraternidade se lhe dessem. and accept the least of the positions in the society, and even then, maybe the least of the positions. Porque ninguém pode se arrepender sinceramente sem quitar a dívida. No one can really repent without paying the debt, or in reality, Paying the debt, that's fine. okay. Tell them the biggest objection from the priests is, how can you dare speak out against your superior? That's disobedient and disrespectful. A maior desculpa dos padres, né, que vem, mas eles perguntam, como que você pode desrespeitar o seu superior? Disrespect the superior, and what else? No, it is disrespectful and Disobedient. and disobedient. Yeah, ser desobediente e desrespeitar o seu superior. To Como você speak out pode against para the falar superior. contra? Essa explicação, a meu ver, Desculpa. é tão hipócrita, This explanation is so tão hypocrite hipócrita, que não se pode nem acreditar no que eles estão dizendo. that we shouldn't even believe what they're saying. Por quê? Why? Because Nós da tradição estamos acostumados, infelizmente, we the traditionalists, we are used to, unfortunately, infelizmente, a desobedecer ao Papa, to disobey even the Pope. que é inamovível. That it's immutable. Se eu me sinto forçado a desobedecer ao Papa inamovível, como não posso desobedecer a um superior amovível? If I see myself in a position that I have to disobey even the Pope, how can I not disobey Bishop But Philip? is it the Pope who is immovable, right? Yeah. The Pope who is necessary.
Yeah. then how can I obey, say to disobey the superior general who is not necessary? Yeah. Right? Isn't that it? O senhor quis dizer que O Papa é necessário e a gente desobedece. O superior não é necessário e a gente tem a obrigação de isso. Exato, porque o Papa é foi posto por Deus. É porque Ninguém the Pope pode tirar o Papa. by God, né? O Papa está fazendo horrores. Mas é o Papa. Quem pode tirar é ele. Yeah. That's what he said. Matando. Se ele não tira, eu tenho que aguentar. But translate that. Mas não que aceitar o que ele disser. The Pope The put there by popes God. can only be taken away by God. Right. So God can, eliminate popes. We And- can't. and He's a we- bad pope, but he's the pope, And we still disobey him. and we still disobey him. But if the bishop, which is not a necessary thing, superior holds general. superior general, O superior de uma comunidade, the superior of the se community, passa a not fazer necessary as the mal, pope, ele tem que ser posto para fora. he has to be put Thrown out, out. kicked out. Because remember, because he said he's the superior general of a community. Yeah. Not the same as bishop. Bishop is also put by My God. bad, my bad. Yeah. Como? No, to translate though, bishop is also put by God, the local bishop. No, it was my mis. No, but for him, he wants to know what I'm He saying. said it right. I No, was- he wants to know what I'm saying. Oh, ele está falando que o que ele estava dizendo que eu falei que sem querer que o senhor falou que o Papa é necessário, né? E é dado por Deus e a gente desobedece ele. Um bispo que não aí ele não me corrigiu, não é bispo que ele falou, o superior geral da comunidade que não é uma coisa necessariamente, né? Estritamente falando. Não, foi só um erro de tradução, que aí em vez de falar General superior, was ele put there falou by us bispo. by election. Não, Só superior. uma pequena, mas importante correção. Foi um erro de tradução, Yeah, mas not, que not corrigiu. bishop. Bishop is by God. É lógico. Não é? Porque nós não podemos tirar o Papa, porque foi Deus quem estabeleceu. Bom, paro aí. We remove the Pope because it was established by God. Then we stop right there and we do what we got to do. É como um matrimônio derrotado pela infidelidade. It's like a marriage casado. that has been failed by infidelity. You're still Está married. casado. Foi Deus quem fez. Não posso bulir God ele. made, and I can't mess with it. A do superior de uma comunidade prevaricou. The superior of community, if he failed, if he's moving towards it, Kick him out. Kick him out. Os súditos, eu não acreditei quando vi o capítulo de julho não expulsar Dom Pelé. I couldn't believe my eyes when in July the general the general chapter when they didn't kick him out. I couldn't believe my eyes. Right. Então, aquele capítulo foi uma farsa. That chapter was a Failure. failure, Now, not only do they A say lie. it's disrespectful, a lie. disobedient, but it's also, even for us to preach this way, it's a scandal. It's scandalous, they say. Eles falam que These pregar, priests also eles say. falam que pregar desse jeito é uma mentira, que os padres não deveriam estar pregando desse jeito. And that's coming from the district E isso está superior vindo do superior, dos distritais. of the U.S. Voltaire dizia, Voltaire used to say, mentir, que alguma coisa fica. lie, Minta, lie, minta. lie, keep lying, that something gonna stick. Hoje, a mentira em Dom Pelé se tornou tão aberta, tranquila, Today, all the lies of Que Bishop Fallet, parece it que became nas so cabeças- open now that it seems that it's taking nas over cabeças parece que é people's, verdade. in people's heads. It seems to be really the truth. They don't want to see it. What should the Eles não querem ver. what do you think the priests of the society who are now inside under Bishop Fallet, what should they do? Os padres que ainda estão dentro da fraternidade, abaixo do Dom Pelé, o que o senhor acha que eles deveriam fazer? Ou juntar-se para se levantar ou sair. Either to get together or just leave on your own. Get together to expel him, To get together for what purpose? to expel Bishop Pelé, Ou se juntar para expulsar os maus Either to get together to expel all the bad ones ou sair. or to leave. or to leave. Eu não considero sem culpa, diante de Deus, Deus é quem sabe, nenhum padre que está lá dentro. O senhor não considera? Okay. Sem culpa diante de Deus. All the Nenhum priests that are padre still está lá. within the society, I cannot have any of them as
not. I gotta blame all of them. You blame all. I cannot. Now, one or two priests have told me Ou vários padres já me disseram that the priest in the society que o padre na fraternidade should not just leave until he has some kind of place and stability. não deveria sair até que ele arranje um lugar, uma estabilidade. What do you think of that? Que você- Simplesmente a fé está em segundo lugar. Looking at that way, then the faith is in second place. Nesse caso, não é mais católico. In this case, it's no longer Catholic. Because some of the priests have argued this to me. Alguns padres argumentam com ele desse jeito. Ele não está percebendo quem é o chefe dele. He's not really realizing who's his superior, his Judas. chief. Judas. Não há razão. There's no reason for Não há razão. There's a lot of priests who are, a handful of priests on the edge. Should we, There's a handful of what would priests you on the say to a priest on the edge? Tem como um apanhado de padres, como uma mão cheia de padres que estão bem em cima do muro, dentro da fraternidade. What would you They say see to the them? problems. Mas eles veem o problema, mas eles ainda não saíram para juntar nenhum, How would you speak to ou para them? ajudar uma comunidade. What would you tell them? Nem sairão mais. Nem sairão mais. Porque existe uma coisa muito importante que nós temos que pedir a Deus que nos socorra. É o momento da fidelidade. They didn't leave and they will not leave. O que o senhor poderia dizer a ele? Because, okay, let me finish. Sorry. Because they didn't leave, they will not leave because Deixa ele falar. They did not leave and they will not leave por causa da fidelidade. Então, há o momento da fidelidade. Because there's a moment of fidelity. Eu tenho que ser fiel a Deus dentro do que der. I have to be faithful to God no matter what. So he believes and the that the moment ones, passes. the ones that already have been seeing this, they didn't leave, they will not leave. He believes. he thinks that the moment has passed. Ask him. Deus- Você acha que o cobra. momento de sair para ele já passou? Já passou. He has passed. Já passou. Ele deixou passar. Ele perdeu. They let it pass. But there are other priests who do not yet know. Mas tem outros padres que ainda não sabem, não veem muito bem, estão começando a saber mais agora. Qual seria o conselho do senhor para esses padres? Maybe these priests can have more hope if they Talvez esses learn. padres a gente poderia ter mais esperança. Se o padre Pfeiffer, o padre Hulk e outros têm acesso neles, têm acesso a esses padres, sacuda. If Father Pfeiffer or Father Hugo have access to get in touch with them, shake them up. Make them Porque join the já battle. estão pecando. Because they are already sinning. One priest told me Padre, recently, padre me falou recentemente, he said, perhaps falou talvez, some are not supporting you like you think they should. say it again. Some priests are not supporting you like you think Alguns they padres should. não estão apoiando vocês Because porque of who we are. por causa de quem vocês são. Father Pfeiffer and Father Chazelle, Padre Pfeiffer, Padre Chesel, we are famous nós somos famosos for being crazy. por ser meio louco. Yeah. Então alguns falam que não suportam ele, não apoiam ele porque eles têm fama de And ser he meio said even Bishop Williamson may think. E quem falou? Who said? This priest told me E even esse padre falou para ele que até o Dom Wilson talvez pense if there's going to be a renewal, que se for para haver uma renovação, it can't be these e guys. não pode ser esses caras, esses doidos, digamos. Where are the serious guys? Aonde que está então os sérios, não os loucos? Onde estão os sérios? Also, a priest told me Outro padre também me falou, the holy priests and the respected priests, os santos padres e os padres Like my brother. respeitáveis, my brother is one, como o Father irmão Tim dele, Pfeiffer. como o irmão dele, Father Continua lá Padre dentro. Tim Pfeiffer, yeah, mas é and respeitado. Father Peter Scott, another, Padre Peter Scott, and Father De Cacre, Padre another. Scott está lá? Padre de No, Cacré. no, but they are not doing what we are doing. Padre Scott está na verdade? Eita. He Fazendo o quê? agrees
Não. in the mind, but he is silent. E por que você não fala com ele, não dá uma... But let's finish what I said, what the priest told me. The priest told He's me just going to finish what the priest told. that Father Scott, Father DeCacre, Father Tim Pfeiffer, they are the good, serious priests, Eles são bons e sérios the padres, holy priests, né? Padres santos, and zealous priests, etc. padres com zelo, né? They are not doing what we are doing. Eles não estão fazendo o que você está fazendo. So it is an argument that they are doing right. Então esse é um argumento que eles usam. Tá vendo? Esses padres são bons, And eles são we sérios, have jumped eles são too santos. quickly E eles and não done estão wrong. e eles não estão fazendo isso. Então vocês estão indo muito rápido. O problema é seus. Many say this. Alguns deles ainda falam isso. Que eu sou. Os dominicanos mesmo disseram que Dom Williamson está vendo as coisas negras demais. Há pouco tempo. Even the Dominicans said that Don Williamson seen the things in Vendo as coisas negras demais. seeing everything as darkness. Yes. But what is the answer? What do you say? Mas to qual é a them? resposta? O que o senhor diria? Eu tenho a tentação de deixá-los para lá. My temptation is just to leave them alone. Porque eles não têm como justificar isso. Because there's no way you can justify this. Eles sabem que o que é o papel da fé na igreja. They know what is the duty of faith Os within the church. mártires estão aí. The martyrs, it's all over for us to see. Não To se read. faz um mártir na hora da morte, não. You don't make a martyr only on the time of their death. O mártir é construído dia após dia ao longo da vida católica dele. The martyr is built up throughout his whole life, little by little. Right. E nessa hora, faltou nesse padre, nesse, É. esse espírito de martírio. And in this time of Christ, we missed all these actions in these people. The martyr spirit in all of them. Is now missing from It's the, all missing. E essa perda de espírito é uma infidelidade. And this lack of spirit, it's infidelity. E essa infidelidade faz com que Deus suspenda a graça. And this infidelity makes God to Suspend hold, the grace. hold on to the graces, hold up the graces. Passa a ser um castigo merecido. It becomes passing. no, it becomes a just chastisement. That's what it is. A just chastisement. So you say that the not responding itself, not answering the grace, is itself a just chastisement? Is that what he means? Não responder à graça é um castigo justo, né? Que o senhor falou antes. Não receber a graça mais, Yeah. porque não correspondeu à graça na hora exata. Então, por não responder à graça, o castigo é justo e necessário, né? Acaba sendo justo. Yeah. Há um pensamento pagão, mas que se aplica à igreja como em outro lugar. There is a pagan thinking that applies to the church. Quod Deus vult perdereamenta-te. Which is what? Can you repeat? O que Deus quer, quem Deus quer perder, enlouquece, tira o juízo. Quem Deus quer perder. Quem Deus não quer salvar, tira o juízo dele. Oh, the people that God is not willing to save, so to speak, God take His reasoning, Away. His reason away, Oh, okay. His reasoning away. Isso não é feito, não é a primeira situação, é a segunda. A primeira é a infidelidade. That's not the main cause. That's the secondary one, because the first one is the infidelity. One is the cause, the other one is the effect. So Okay. So the effect is the taking away of the reason. as a just chastisement, because they did not But the respond to the translate, grace. though, just so you can see, the effect is taking away the reason, O efeito é tirar a razão dele, né? but the cause is the Ele não vê mais infidelity. nada. Mas a causa é a infidelidade. A causa é a infidelidade. And what kind of infidelities do you think Daí are esses caused? argumentos idiotas que eles apresentam. And we see all plenty of the idiotic arguments that they present to us. Yes, yes. What does he think? What does Father think are some of the infidelities, some of the little and big infidelities that he Quais são- thinks brings this on? Quais são as pequenas e as grandes infidelidades que o senhor vê que está acontecendo agora e que merece o castigo necessário? Ninguém pode negar toda a traição que Dom Pelé vem fazendo. Ela se tornou pública, o mundo todo conhece.
Só esses padres que não sabem? No one can deny the infidelity of Bishop Follett. Are these priests the only one that don't know about it? O ano passado, exemplo, o ano passado, Dom Lourenço Fleischmann nos visitou, era muito nosso amigo. For instance, Don Lorenzo Fleshman, Era muito meu amigo. he used to be a very good friend of mine. He visited us last year. Nos visitou e fez uma palestra He had a lecture mostrando a ruína que Dom Felé estava fazendo. to show the huge damage that Don Follett was placing upon us. Ele não sabe, mas nós temos a gravação. He doesn't know, but we have the recordings. Não publicarei nunca. I'm never gonna publish that, but Evidente, evidently. evidente. Agora, Now, ele me faz uma carta he wrote a letter to me dizendo-se espantado saying that he's very surprised com a minha posição. with my position. Ele muda He changed, e se espanta porque eu não mudei. and he's surprised that I didn't change. Right. Stabilitas. Yes. Curioso, né? That's curious. Eu que devo me espantar. I was the Ele one que that se should be espanta. surprised, and he's the one surprised. Yes. Yeah, that's another. I think the communists do that kind of talking all the time. Essa é uma outra tática que os comunistas usam direto, esse tipo de coisa. A gente percebe que Dom Felé é um Stalin vernizado. Yeah. Like, Don Follett is like Stalin. Stalin the man, or No, yeah, Stalin. 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 Yes. Yeah. Joseph Stalin. Yeah. But like with a coat of Verniz. stain. With this thing, With a stain. Veneer. With the veneer. Okay. Okay. Veneer coat. Okay. I see. Yeah, a lot of objections say this reaction of the resistance is still too soon. Wait and see. Yeah, we have reacted too soon. Another Yeah. thing we hear often. Outras coisas que eles ouvem direto é falando que eles estão agindo muito precipitadamente. Está muito cedo ainda para agir. Tem que sentar e esperar. A tese de Dom Galareta. That's the thesis of Don de Galarreta. Ele sempre disse: não é hora de combater ainda. He has been saying that it's not time to be combating yet. What do you O think is the combate answer? será feito quando todos estiverem mortos. The combat is going to be done when everybody's already dead. Yeah. But what do you think is the answer to? I hear many times you're doing the. One priest told Father Hugo, Padre falou pro Padre Rico, you're doing the right thing, você está fazendo a coisa certa, but for the wrong reasons. mas pela Excuse me, the wrong thing, but for the right reasons. Você está fazendo a coisa errada, mas pelas razões certas. So you are right to be against the modernism. Você está certo de estar contra o You are modernismo, wrong mas to speak against it. você está errado de falar contra o modernismo. É uma das argumentações. E que faz com ele. você está fazendo a coisa certa, obedecendo por razões erradas. He just repeated what they said, which is doing the right thing through but by the wrong reasons or something. What do you answer to someone who says, you jumped the gun, you went too soon? Bishop Tissier says that. O que você diria para uma pessoa que fala, não, você moveu muito cedo, você começou a combater muito cedo, não é hora. O que o senhor falaria para ele? Então, Talvez se você rezar direito, descubra por quê. quem? As pessoas que perguntam? Tal. Okay. Whoever ask you guys that, if you ask back, if you pray enough, you're probably going to know the answer for that. Okay. And do you think that we, Father Giselle and myself, in May of last year, do you think that we jumped too soon and spoke too soon? O senhor acha que é maio, né? Maio Do you think that Father Giselle and I, But what is the date? May May of Yeah. last year, Em maio do ano passado, quando ele e o Father Giselle do you think we spoke too soon? começaram a combater, o senhor acha que foi muito cedo para começar a combater? Nós líamos com muita alegria o que chegava deles aqui. We used to receive all the news from you guys with a lot of joy because we were happy about it. So you do not think that it was too soon? Então o senhor não acha que foi muito precipitada
Não. Acho só que foi um pouquinho tarde porque a gente não viu antes. He thinks it was even a little bit too late. What I wish do it you was think even would have happened early. if, say, 50 priests, 50 SSPX priests back in May or June, all spoke out at the same time? What do you think, would it have changed the situation or Bishop Follet? Se 50 padres, logo depois que eles foram os primeiros a dar a cara para bater, se 50 padres, por exemplo, viessem junto com eles e botassem a cara a tapa também contra Dom Pelé, o senhor acha que poderia ter um efeito maior? Com certeza, com certeza. Absolutely. Absolutamente, é lógico. E mais algum covarde poderia até aderir e se salvar. Algum covarde poderia até aderir? Aderir e se salvar. Escapulir do inferno. Yeah. He said that even some other cowards could, might have joined the 50 priests Right. just to be saved. And would this have caused Bishop Follet to retreat? Could it have stopped the declaration of July Você acha que 2012? isso poderia parar o que o Dom Pelé estava fazendo, ou poderia parar aquele capítulo, ou uma declaração de Dom Pelé? Você acha que poderia ter ajudado nisso? Poderia ter saído um capítulo melhor. We could have had a better general chapter if that was the case. Bastaria que os dois bispos agissem como bispos da igreja no capítulo. Yeah. Só. All they had to do is to act like Catholic bishops. The two bishops, Tistia and No Galareta, capítulo. in the general chapter. Bastaria isso. All it would take is for them to act as Catholic bishops. That's it. Teria arrastado mais da metade do capítulo. He would have taken quando more, Dom Williams- more than Dom half Pelé. of the chapter to the side of Bishop Williamson. Right. And then the Bishop Williamson says to us in the last few weeks, he still sees signs of hope in the society, and it is not all is lost yet. O Dom Williams falou recentemente que ele ainda vê alguma esperança para a fraternidade e que ainda não está num ponto muito ruim ainda. Do you see some of those signs of hope? O senhor in vê the algum society? sinal de esperança? Nenhum. None. Nada, eu disse ontem, nada cura a fraternidade mais. There's no cure for the fraternity. Ainda que Society. se colocasse uma direção boa, Even if you put a new direction, a good, está tudo carcomido. everything's rotten. O veneno do liberalismo já penetrou nas almas. The venom of liberalism has penetrated even the souls. Só uma reforma, como Santa Teresa. Only a reform like Saint Therese. Fora, sai dela, povo meu. Tirar, como Yeah. diz The outside, Vim pra cá from the outside. quem for católico me siga. Yeah, whoever's Catholic, follow me. Para salvar a modernidade, isto é, a obra de Dom Lefebvre. That's to save the works of Archbishop Lefebvre. Right. So then, what is your advice to us? What do you think that we should be doing? Qual é o seu conselho pra gente? O que o senhor acha que a gente deveria Eu? fazer? Quem sou eu? Who am I? But you can see clearly sometimes from the outside better than we can on the Mas o inside. senhor pode conseguir ver de fora um pouco até melhor do que as pessoas que estão lá dentro. Então, se o senhor quiser, conselho. Estão agindo, estão trabalhando, estão defendendo a igreja, estão combatendo a Dom Pelé. São obrigações, hein? You guys are working, you guys are combating. Don't feel it, that's all good. Because what Rezam o rosário inteiro. Pray the whole rosary. Keep working. Se não rezam, passem a rezar, perdoe. If you don't pray the whole rosary, you should start doing it. okay, very good. Yes. Só ela disse em Fátima, só eu vos posso socorrer. She said in Fatima, only me can succor you. Right. Only. Yeah. Só ela pode socorrer. Repare o remédio. Consagrar a Rússia ao Imaculado Coração, com todos os bispos do mundo. Pô, só isso. The remedy is simple. Just to consecrate Russia to the Immaculate Heart of Mary. She asked that in Fatima. Um remédio fácil de fazer. Quanto custava Pio XI fazer isso? E Pio XI confiou na política, na diplomacia e não fez. Está dando sinal que vai carregar.
Go ahead. What did he say? He said something about the faith. And then... Bastava isso, mas a infidelidade é velha. O que custava a Pio XI aceitar esse conselho de Nossa Senhora de Fátima e fazer a consagração da Rússia com todos os bispos do mundo, em vez de confiar na diplomacia? Infidelity, it's an old thing, and then he asked why even Pius XI didn't. Pio XI. Pio XI fez o quê? Pio XI não acreditou em Fátima Didn't believe in e Fatima confiou na diplomacia. and believe in the diplomacy. Ah, yeah. O que custava Pio XII ser mais valente? Why Pius XII could not have been more brave E enfrentar sua entourage to face the whole e fazer a consagração. and to make the consecration Yeah. happen. Segunda infidelidade. Second infidelity. O resto é o resto. Fala de novo. O resto é resto. The rest is the rest. And So then you think that it is good that we are trying to create a group of priests where priests who are struggling, who have difficult time, can come and stay? o senhor acha que é uma boa coisa, então, o trabalho deles, para aqueles pares que estão passando por um momento difícil, se puder sair e ter o apoio de outros padres que já estão na lida, digamos? Tentar conquistar. Yeah, an organization of priests. Ainda é tempo de se arrepender, se confessar e viver como padre da tradição. Não morreu ainda? Quem não morreu? Quem? Quem não caiu no inferno? Esses padres que estão lá. Ah, O trabalho deles, junto a esses padres, não é isso? o trabalho deles. E os outros que estão... Não é isso que ele está. O que eu acho do trabalho deles, junto a esses padres que estão lá dentro, sem passar para a resistência. Não é isso? Não é? Não é isso que ele perguntou? Hã? Então, se é isso, quer dizer, claro, eles devem continuar esse trabalho, agora sabendo que estão lidando com pessoas que quebraram a perna. Né? Yeah, Mas enquanto nos caem no inferno, você pode se converter. yeah, you should keep doing your work. That's good for the other priests, but a lot of them they have broken their own legs, so to speak. But as long as they're not in hell, yeah, we could keep working on them. And then we also, even today, another man asked me about the seminary. Até mesmo hoje, uma pessoa já perguntou para ele sobre seminário. Hoje, Each place I go, Todo lugar que eu vou, eles Asia, America, Canada, Ásia, América, here, Canadá e aqui, they want the place of seminary. como convencemos o seu Williamson? eles querem um seminário. And he's asking back, how can we convince Bishop Williamson? I don't know. Ele não sabe. But Bishop Williamson does say he will do ordination, he will do that. O Dom Williams falou que Se fizer, ordena. ele concorda com o que ele está fazendo, o seminário, e ele faz as ordenações. Então pronto, toca pra frente. That's it, keep going on. We hoped, even though we don't have the means, we want to establish the seminary in September of 2013. E meio que ele não tem ainda os meios todos, eles já estão com planos de ter o seminário em setembro desse ano. We know it will be very difficult. Vai É ser- só começar, Deus cuida do resto. all you have to do is start and God will take care of the rest. You know, Father Cyprian started the monastery of Our Lady of Guadalupe in the same place on my family property in Father Kentucky. Cipriano começou a ordem do Monastery. Benedicto, He started the Benedictine monastery of Our Lady of Guadalupe. ele começou o monastério dele, o mosteiro dele, de Beneditino, na terra dele, na propriedade do pai Same dele. place for 2 years, Ficou lá 2 anos, 1989, e 1991. lá vai ser o seminário agora da Resistência. Yeah, 89 to 91. In your property, right? Yes. That same place. Yes. And then he moved to New Mexico. E depois ele foi para um outro estado chamado Novo México. Archbishop Lefebvre told him, go to America, start monastery. O arcebispo Lefebvre falou para ele, vá para os Estados Unidos e comece um mosteiro. In 1988. Isso em 1988. So the next year he began in our Kentucky. Aí no ano seguinte, 89, começou na propriedade do pai dele. Now we are Kentucky. beginning again in the same place. Agora eles estão começando de novo no mesmo lugar, no mesmo prédio, tudo. The buildings are all falling down. Os prédios estavam tudo caindo, as casas estavam tudo caindo aos pedaços. So through the help of one other priest, a very good building priest, Father Voigt, Com a ajuda de um padre
um outro padre que é bom na construção. We are fixing the place. Eles estão consertando o lugar todo e já está bem adiantado. Agora. O seminário. Eu estive lá e já Sei, tem. sei. It isn't beautiful like this place. Ele falou, não é bonito como esse lugar aqui não. No, no. But it has rooms. Mas tem quartos lá, então. Diga a ele, viu, que nós começamos com uma casa emprestada. But he's saying that they started with a borrowed house. Ah, very good. Nem dinheiro para pagar aluguel tínhamos. They didn't even have money to pay the rent. Good. That's how they started.